Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de João e hoje nós chegamos no capítulo 15 e daqui a pouco leremos alguns versículos desse capítulo que usaremos como base para o nosso estudo. Por isso é importante você ter em mãos a sua Bíblia para podermos juntos ler essa passagem. E é importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você para fazer isso agora junto comigo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá na nossa leitura? Leremos o capítulo 15 do Evangelho de João, mas apenas os 8 primeiros versículos. Versículo de 1 a 8, Evangelho de João, capítulo 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Este é o texto que nós escolhemos para o nosso estudo de hoje e vamos examinar alguns desses versículos daqui a pouco. Pode-se dizer que o evento no cenáculo onde Jesus se reuniu com seus discípulos foi um jantar festivo da conclusão de 3 anos de aprendizado intensivo daqueles 12 apóstolos com o Mestre. Havia certa preocupação dos 12, dado que a oposição a Jesus, articulada pelos líderes religiosos em Jerusalém, estava chegando ao seu máximo. Aqueles discípulos sabiam que alguma coisa especial iria acontecer a seguir, mas ainda não haviam entendido o que seria. De todas as 13 pessoas que ali estavam no início, no cenáculo, Jesus e Judas eram os 2 únicos que sabiam o que iria ocorrer nas próximas horas. Ao se sentarem à mesa, Jesus chocou cada um dos seus discípulos ao indicar que um deles estava prestes a traí-lo. Eles devem ter realmente ficado chocados, mas imagine como deve ter sido para Judas. Jesus havia indicado que o traidor seria aquele a quem Jesus, entregaria o pão molhado em um cozido. O coração de Judas deve ter parado quando Jesus lhe entregou o pão. Jesus anuncia aos seus discípulos em João, lá no capítulo 13, no verso 33, que ele os deixaria e que não poderiam segui-lo para onde ele iria, pelo menos por um tempo. Os discípulos ficaram assim meio espantados, foram apanhados de surpresa. Pedro pergunta a Jesus se poderia ir com ele, e o mestre lhe responde que ele, Pedro, iria negá-lo 3 vezes nas próximas horas. Eles começam a pensar que deixariam de contar com o relacionamento pessoal deles com Jesus, algo que havia ocorrido nos últimos 3 anos. No capítulo 14, João registra que Jesus segue explicando vários assuntos de grande interesse de todos os seus discípulos, sendo um deles a promessa que não ficariam sozinhos, porque ele, Jesus, enviaria o Espírito Santo, o Confortador, que iria permanecer com os discípulos, com eles, assunto que abordaremos no próximo estudo dessa série.
Em João, no capítulo 15, esse que estamos lendo agora, chegamos à declaração de Jesus: Eu sou a videira verdadeira. Há muitos versículos bem conhecidos desse capítulo 15, mas eles nem sempre são bem compreendidos. Que tipo de fruto se espera que o crente produza? É uma pergunta que surge. O que significa permanecer em Cristo? Outra pergunta. Como interpretar os ramos que permanecem na videira, mas que não dão fruto? O que significa quando os galhos da videira, que são cortados, vão para o fogo? Quem é cortado da videira? É porque perdeu a salvação? Como entender a promessa de oração que nós lemos lá no verso 7, onde Jesus diz: Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como entender esta promessa? Essas são algumas das questões que abordaremos em nosso estudo de hoje. No próximo quadro, por que Jesus usa essa figura de linguagem dele ser uma videira? Um dos motivos é que no Antigo Testamento, a videira é um símbolo bem conhecido da nação de Israel. Isaías, no capítulo 5, verso 7, por exemplo, nós encontramos ele dizendo: A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Nessa mesma passagem, o profeta fala também do fracasso de Israel em produzir fruto como videira de Deus. Em nosso texto, Jesus emprega a imagem de uma videira para descrever o novo relacionamento que seus discípulos teriam com ele após a sua partida. Jesus se apresenta aqui como ele mesmo sendo a videira verdadeira. Os crentes são seus ramos frutíferos, podendo ser muito ou pouco frutíferos. Quando ficam algum tempo dando poucos frutos ou dão frutos ruins, esses ramos são podados para poderem se fortalecer e passar a dar bons frutos. No uso dessa figura de linguagem, Jesus se apresenta como a videira, ao tempo em que Deus, o Pai Celeste, é o lavrador, aquele que cuida da videira, fortalecendo seus ramos vivos. O ramo que nunca produz fruto, ou o fruto que seca, é removido pelo Pai. Os crentes em Jesus, notadamente os discípulos, são ramos que fazem parte da videira. Para terem uma vida abundante e abençoada, precisam permanecer nela. Há diferentes interpretações e traduções desses versículos, algumas erradas, em especial aquelas sobre cortar o ramo e lançá-lo fora, versos 2 e o verso 6 especialmente. Um dos desdobramentos desses equívocos é concluir que o verso 6 estaria afirmando que o crente poderá perder a salvação. O que entendemos é que os ramos que fazem parte da videira, que forem infrutíferos, receberão cuidados especiais do Pai, a fim de ajudá-los a se tornarem fecundos e não simplesmente eliminados e queimados. Para nos ajudar a compreender esse tema, vale considerar haver 4 tipos de ramos. O primeiro tipo são os ramos que dão fruto. O segundo, os ramos que dão pouco fruto. Melhor dizendo, os primeiros, aqueles que dão muitos frutos. Os segundos, que dão poucos frutos. O terceiro grupo, aqueles ramos que não dão frutos. E o quarto são ramos que não são genuínos. É importante também saber como os viticultores cuidam desses ramos, como que eles tratam esses ramos. Então vamos lá. O primeiro tipo de ramo são aqueles ramos da videira que produzem bom fruto em abundância. O verso 2 nos diz claramente: todo ramo que dá fruto, o lavrador limpa para que produza mais fruto. Aquele todo ramo. Eu sou a videira e vocês são ramos. Lá no verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Segundo tipo de ramo são os ramos da videira que dão pouco fruto. Aqui o versículo 2 se aplica também. Muito ou pouco fruto. O Pai diz, neste versículo 2, que ele vem e limpa a videira para que se produza mais frutos, ou fruto. No terceiro tipo de ramo, nós encontramos os ramos da videira
que não dão fruto. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Verso 2 também. Esse caso parece ser uma poda e não um corte que remove o ramo da videira, pois o texto afirma que esse tipo de ramo está na videira, ele permanece da videira, ele faz parte da videira. É possível que haja um quarto tipo de ramo nessa figura de linguagem. São ramos que não são videira, mas que são presos nela, sendo ramos de outra planta. Por exemplo, musgos, líquens, cactos, parasitas, tais como erva daninha ou erva de passarinho, por exemplo. É o que parece indicar o verso 6. Uma leitura livre desse verso 6 seria: se alguém não permanecer em mim, isto é, não fizer parte da videira e não produzir uvas, então será lançado fora. Ou seja, se um ramo nunca dá fruto, talvez seja porque ele não faz parte da videira, sendo uma outra planta que cresceu e vive sobre a videira. Esses ramos até poderão dar frutos e flores, mas não serão uvas. No próximo quadro, uma pergunta: mas será que pode haver crente que não demonstre fruto? O texto nos diz que se os ramos da videira que não dão fruto forem cuidados, eles poderão dar fruto. Vemos aqui ser possível haver vida genuína em uma videira, mesmo que ela não dê fruto, mesmo que não haja fruto. Mas no caso do cristão, pode haver crente em Jesus, mas que não demonstre fruto? Um pensamento-chave para responder essa pergunta é que nenhuma planta produz fruto instantaneamente. Leva tempo para uma planta crescer o suficiente para dar fruto. Fruto é o que uma planta produz, que outras pessoas podem ver e se beneficiar. E a evidência, o fruto, é uma evidência visível da vida, da saúde da planta. É visível também, representa também uma força interior que está operando naquela planta. As videiras têm ramos que dão fruto, mas também podem ter alguns ramos que, por certo tempo, não dão fruto. Esses poderão estar em algum processo de se tornarem mais fortes para, então, poderem dar fruto. Pode haver ramo com vida genuína na videira, mas sem fruto, é o que estamos constatando. E, consequentemente, pode também haver crente que temporariamente não dá fruto. É possível que um verdadeiro crente que experimente a ação transformadora do Espírito Santo na sua conversão não venha a dar provas externas imediatas dessa transformação. Mas vale notar que é muito pouco provável que um crente resista aos sussurros do Espírito Santo de forma persistente a ponto de nunca dar fruto. Entendemos que nessa exposição sobre a videira e seus frutos, Jesus permitiu haver essa possibilidade de um crente não dar fruto por um determinado tempo. Isso poderá ocorrer da mesma forma que uma videira pare de dar fruto, como resultado de alguma doença, como resultado da sua própria velhice, da velhice da videira. E mesmo assim, ela continua a viver. Videiras podem ser podadas ou levantadas do chão, idem os crentes. Segundo alguns comentaristas da Bíblia, a palavra grega traduzida como cortar os ramos pode ter dois sentidos. Pode ser tirar fora ou remover e pode ser também levantar. Aqueles que interpretam o significado como tirar fora acreditam que isso significa que o ramo é cortado para fora da videira. Com isso, o crente perderia sua salvação, seu galardão, sua recompensa ou mesmo a oportunidade de servir ao Senhor. Esses comentaristas consideram erradamente que, em um dado momento, todos os galhos não frutíferos são removidos da videira e queimados. Há outros que interpretam o cortar como sendo uma poda do ramo e de seus eventuais parasitas, ou seja, é a limpeza do ramo. O ramo está sendo limpo para que possa produzir fruto. Há ainda os que interpretam a palavra como levantar, e nesse caso, os ramos sem fruto recebem atenção especial do lavrador, que os levanta.
Este lavrador vai se empenhar em fazer com que o ramo seja revitalizado e passe a dar fruto. Essa segunda interpretação, a de levantar, parece ser a melhor, porque é comum que viticultores levantem galhos infrutíferos das videiras, além de podá-los, além de limpá-los, em especial no período da primavera. Essa limpeza dos galhos envolve a lavagem e a remoção de insetos, musgos e outros parasitas que tendem a infestar as plantas. E envolve também levantar o galho do chão para que ele não crie raízes secundárias no solo, o que é uma coisa ruim. O levantar do galho do chão em uma estaca ou treliça, que é comum nas videiras, permite que o ar seque o galho e evite que ele fique mofado, doente e infrutífero. Por isso se fala em levantar o ramo da videira. No próximo quadro, mais uma pergunta. O que acontece com o crente que não dá fruto? Ao abordarmos essa questão do dar ou não dar fruto, vale observarmos que há no contexto bíblico ligeira diferença, ou uma diferença relevante, do uso da palavra fruto e frutos. Usualmente, fruto no singular refere-se às características e virtudes individuais da pessoa, enquanto que frutos no plural se refere mais aos resultados das ações de uma pessoa em geral. 3 versículos que podem nos ajudar a ver essa diferença. O primeiro se encontra em João 15:5, que nós já lemos aqui. Ele diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá bom ou muito fruto. Então, claramente, fruto. Outra passagem que nós podemos trabalhar aqui é Gálatas 5, versos 22 e 23. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, aqui são características do indivíduo. Estamos aqui o fruto do Espírito. E o terceiro exemplo que nós podemos trazer de versículo, ele se encontra em Lucas 6, capítulo 6, verso 44. E aí nós vamos ver que aqui ele está falando de resultados, porque nós lemos o seguinte, Lucas 6, 44. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Então, espero que tenha ficado claro, fruto tem a ver com a característica da pessoa, enquanto que frutos tem a ver com os resultados do que ela faz. Voltando à questão da videira e seus ramos, quando um crente está fora da comunhão com Deus e está ocupado com as coisas do mundo, ele tende a não dar fruto. Nesse caso, o lavrador, aprendemos na palavra, deverá podar o ramo ou levantá-lo para que ele passe a dar fruto. No caso da poda, o pai limpará os galhos que não estão dando fruto para que ele venha a produzir mais frutos. Isso não envolve necessariamente remover a vida física do crente nem fazê-lo perder a salvação, mas sim remover os seus hábitos pecaminosos e purificar o seu caráter, limpar como o lavrador limpa os ramos da videira, limpar o caráter e a conduta daquele crente. Nenhum ramo frutífero está isento desse processo importante, embora por vezes desconfortável. O propósito do Pai é amoroso, mas o processo pode ser doloroso. Isso nos ajuda a entender porque muitas vezes o crente passa por provações. No caso do levantamento do galho, isso significa que o lavrador busca apoiar o ramo do galho de alguma forma. Com isso, o lavrador traz o crente isolado de volta à comunhão, a fim de que ele ou ela volte a dar fruto. No próximo quadro, temos mais uma pergunta. Se permanecermos na videira, podemos pedir qualquer coisa? É isso que aparece lá no verso 7 do capítulo 15? Qual o significado de permanecer que aparece nesse versículo? Para responder a essa pergunta, é importante observar
que essa palavra pode ser usada tanto no sentido de salvação, como também no sentido de comunhão. A diferença fundamental dentro do contexto desse estudo é que salvação não se perde, comunhão pode ser perdida. Em João 15,7, esse versículo, permanecer está sendo usado como sinônimo de comunhão e não de salvação. Jesus disse aos seus discípulos crentes o que lhes aconteceria se eles permanecessem nele. Eles não só poderiam dar muito fruto, mas poderiam receber o que pedissem em oração. Esse versículo pode trazer dificuldades para alguns crentes sinceros. O motivo é que o versículo parece ser uma promessa geral de atender qualquer pedido que um discípulo possa fazer. Na verdade, é até uma promessa, mas há aqui um detalhe que muitos não observam. Trata-se da palavra se, naquela frase, se permanecerem em mim. Um discípulo que permanece em Jesus pedirá apenas as coisas que estão em harmonia e sujeitas à vontade de Deus. É como Jesus fazia. A consequência disso é que os desejos dos discípulos que permanecem na videira tendem a estar alinhados com os desejos de Jesus. Pedir qualquer coisa diferente disso poderá indicar que o discípulo que está orando não está em comunhão com o Senhor, a ponto de ter os seus desejos alinhados com Deus. Ou seja, a condição para o crente receber qualquer coisa que pedir será estar em total harmonia com a mente de Cristo, ou seja, estar 100% alinhado com a vontade de Deus. Dentro desse contexto de alinhamento com a vontade de Deus, o pedido feito em nossas orações deve ser em nome de Jesus, pois é o próprio Mestre que nos ensina isso quando ele diz, lá em João, no capítulo 14, versos 13 e 14, ele diz: "E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei." No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Finalizamos esse nosso estudo destacando dois aspectos que me parecem bem importantes. O primeiro a destacar é uma pergunta: será que qualquer oração que fizermos será respondida? De um modo geral, podemos dizer que Deus sempre terá uma resposta para nós, seja um sim, um não ou um espera. No entanto, há casos em que nossas orações não serão respondidas, ou a resposta inicial que nós receberemos será logo um não. E isso poderá ocorrer por vários motivos, tais como: o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele poderá não estar respondendo porque ele está retardando a resposta, esperando que mudemos alguma coisa em nós. Outro motivo para não termos orações respondidas é que, às vezes, há problema do lado do crente. E isso bloqueia a oração, pode bloquear a oração. Por exemplo, quando o crente mantém ódio por uma outra pessoa, ou quando ele ignora a vontade de Deus ou se opõe à vontade de Deus. Quanto a essa questão, aprendemos nesse estudo que para termos nossas orações respondidas, temos que estar alinhados com a vontade de Deus. Mas o ponto prático aqui é como podemos saber qual é a vontade de Deus. É fato que na vida cristã há coisas que sabemos ser da vontade de Deus e coisas que nós não sabemos, não é verdade? O interessante é que muitos crentes tendem a se preocupar muito mais com a vontade de Deus que eles não sabem do que com a vontade de Deus que eles sabem. E aí uma pergunta para você: será que você conseguiria identificar pelo menos 3 coisas que você sabe que são coisas da vontade de Deus? Eu posso lhe sugerir 3 delas. A primeira é, por exemplo, é da vontade de Deus que nós leiamos a Bíblia. Outra coisa que nós podemos ter certeza que é da vontade de Deus é que é importante que nós coloquemos em prática aquilo que nós lemos na Bíblia. E uma terceira coisa, por exemplo, que nós podemos considerar como vontade de Deus, é a necessidade de nós termos o hábito de oração, o hábito da oração, especialmente diariamente. Então, são coisas que nós sabemos
que são da vontade de Deus. Qual seria o objetivo de nós ficarmos listando a vontade conhecida de Deus? A resposta é muito simples, mas ela é muito interessante. A resposta é que, ao conhecer a vontade, ao listar a vontade conhecida de Deus, isso nos ajudará a conhecermos a vontade de Deus, aquela que nós não sabemos qual é. Fazer a vontade de Deus que você conhece ou passa a conhecer é uma forma de você permanecer na videira e ter a videira permanecendo em você. E à medida que você sabe, entende e pratica a vontade de Deus que você conhece, a vontade de Deus que você não conhece começa a ser revelada para você. O segundo ponto a destacar em nossa conclusão é relativo a João 15,5, que diz, lá no texto que nós lemos, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vimos nesse estudo que Jesus usa a metáfora da videira para ilustrar a relação entre ele, que é a videira, e os crentes, que são os ramos. A videira é a fonte de vida e sustento para os ramos. Sem ela, os ramos não podem produzir fruto, não é verdade? Aprendemos também que permanecer em Jesus significa estar em união vital com ele, da mesma forma que os ramos da videira estão ligados à videira. Vale notar que isso é mais do que uma mera conexão superficial. Na realidade, trata-se de uma comunhão profunda e contínua. Quando permanecemos em Jesus, somos nutridos por sua vida e poder espiritual. E por conta disso, podemos produzir muito fruto. Muito fruto significa manifestar uma vida cristã autêntica e transformada. A palavra nos ensina que, sem essa conexão vital com Jesus, não poderemos fazer nada espiritualmente significativo. Sem essa conexão, nossa vida espiritual será vazia e infrutífera. E aí eu pergunto, que tipo de vida espiritual você tem tido? Finalizando, desejo que você possa ser um ramo saudável em Jesus, a videira verdadeira. Desejo-lhe que a palavra dele permaneça em você e que você permaneça na palavra dele, dando fruto, pois certamente sua vida se tornará repleta de vitórias, mesmo quando você tiver que enfrentar adversidade. Ficamos hoje por aqui. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série de estudos sobre o Evangelho de João que nós estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!